Oi, tudo bem? Olha, em algum momento de medo, de insegurança, é quase certo que o Salmo 91 já apareceu como um refúgio. Ele é, sem dúvida, um porto seguro para muita gente. Mas, e se o jeito que a maioria de nós usa esse salmo estiver, na verdade, nos impedindo de acessar o seu verdadeiro poder? A fama do Salmo 91 é gigante. Isso ninguém nega. Só que a forma como ele é visto, muitas vezes, pode acabar nos afastando da sua mensagem central. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai descobrir qual é a chave que realmente abre a porta para essa proteção sobrenatural que ele promete. Então, para começar, vamos direto ao ponto e desconstruir uma ideia bem comum. Uma armadilha em que muita gente acaba caindo. A de que o Salmo 91 funciona como se fosse um amuleto da sorte. É super comum ver o Salmo sendo tratado quase como um ritual, sabe? Pessoas que deixam a Bíblia aberta na página do Salmo em casa, que repetem as palavras antes de sair, ou até usam imagens como essa, quase como um objeto de proteção, esperando que ele funcione sozinho, de forma imediata. E aqui está o pulo do gato. A força desse Salmo não está em simplesmente falar as palavras em voz alta. Não é um feitiço. Repetir de forma mecânica, sem uma conexão de verdade, não vai ativar o poder que existe ali. E as fontes que a gente analisou são bem diretas sobre isso. Essa citação do portal Bíblia On, por exemplo, resume tudo perfeitamente. A presença física do texto, por si só, não tem nenhum poder místico. A verdadeira chave, o segredo mesmo, está em outro lugar. Bom, se não é um amuleto, então qual é o segredo? Agora a gente entra na parte mais importante da nossa análise, para descobrir a condição que é essencial para ter acesso às promessas desse salmo. A primeiríssima palavra do Salmo já entrega a dica: aquele que habita. Essa frase, logo de cara, mostra que as promessas não são para todo mundo, de qualquer jeito. Elas são para quem cumpre uma condição bem específica. A proteção é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E quando a gente olha a palavra original em hebraico, fica tudo ainda mais claro. Esconderijo é Seter. E como explica o professor João Cláudio Rufino, Seter não é um lugar físico, é um lugar secreto que tem a ver com uma decisão consciente de se abrigar em Deus, de ter uma relação de muita intimidade com Ele. Essa comparação aqui deixa a diferença gritante, né? De um lado tem a abordagem do ritual, um ato passivo buscando um amuleto. Do outro, a verdade do Salmo, uma decisão consciente de morar em Deus, de buscar intimidade. É a diferença entre conhecer o dono do castelo e simplesmente ficar do lado de fora gritando o endereço. Certo. Uma vez que a gente entende que a chave é esse relacionamento, essa intimidade, aí sim a gente pode começar a explorar as promessas incríveis que são liberadas para quem vive nesse abrigo. A primeira grande promessa é o livramento de perigos que a gente nem enxerga. O laço do passarinheiro é uma metáfora, uma imagem para falar daquelas armadilhas do inimigo, sabe? Planos, enganos que a gente não vê, mas que estão ali preparados para nos derrubar. Logo depois, o Salmo fala de proteção contra perigos invisíveis, que se movem no escuro. E isso a gente pode entender de duas formas, tanto como doenças físicas que a gente não vê chegando, quanto ataques espirituais, que se aproveitam da escuridão para agir. Essa aqui talvez seja a imagem mais forte do Salmo inteiro. É uma promessa de que mesmo no meio do caos total, a pessoa será preservada. Não quer dizer que não vai ter perigo por perto, mas sim que, para quem habita no esconderijo, vai haver um livramento especial. E a proteção vai ainda mais longe. O Salmo garante uma guarda de anjos, um verdadeiro exército celestial enviado para proteger em todos os momentos. Mas, de novo, isso não é um direito automático. É um fruto, uma consequência desse relacionamento próximo com Deus. Ok, então a gente já entendeu o mito, já entendeu qual é a chave e já viu as promessas. A pergunta que fica agora é: como é que a gente aplica isso na vida real, no dia a dia? Porque habitar, fazer morada, soa muito bonito, muito poético, mas precisa ser algo prático. O que isso quer dizer na correria do trabalho, nas preocupações com a família, nos desafios que todo mundo enfrenta? As fontes que estudamos apontam para um caminho de 3 passos. Primeiro, declarar, falar mesmo a sua confiança em Deus, assim como o salmista faz. Segundo, tomar a decisão todo dia de buscar essa intimidade, de fazer de Deus o seu refúgio principal. E terceiro, aprender a descansar nessa proteção, a soltar a ansiedade. E aqui a gente chega no coração da mensagem do Salmo 91. A proteção de Deus não é algo que a gente liga numa emergência como um alarme. É um estado contínuo. É o resultado natural de uma vida vivida num relacionamento de intimidade e confiança com o Criador.
E o resultado final desse habitar, de viver nesse lugar secreto, é uma paz que vai além das circunstâncias. É aquela segurança profunda de saber que não importa o que esteja acontecendo lá fora, aqui dentro, no esconderijo do Altíssimo, existe segurança. E o Salmo termina com a promessa definitiva. Além de proteção, de vida longa, Deus promete mostrar a sua salvação. Então os pontos para a gente guardar são: a proteção vem de um relacionamento, não de um ritual. O segredo é habitar, ou seja, viver perto de Deus. E essa relação destrava não só a segurança do dia a dia, mas a revelação final do seu poder. Muito mais que um amuleto, o Salmo 91 é um convite para o abrigo mais seguro que existe. Inscreva-se no canal para receber orações diárias. Agora aproveite os minutos seguintes para meditar.